3 autores que fizeram muito por mim. E agora eu tenho certeza que eles podem fazer muito por você. Ludwig von Mises, Murray Rothbard e Santo Agostinho. Demonstrando fundamentos essenciais da economia, da política e da teologia. Esses 3 autores vão dar a você uma visão completa, desde as nuances da história do pensamento econômico, passando pelas definições fundamentais do liberalismo e da história, e nos entregando uma visão holística acerca do papel do homem e do Criador na história universal. Esses são 3 autores excelentes que fizeram com que eu fosse uma pessoa significativamente diferente. Eles mudaram a minha forma de ver o mundo, e eu tenho certeza que nesses 24 encontros, nessas 72 horas que nós vamos passar juntos, se você assinar o produto que tá aqui na descrição, eles vão mudar a sua visão. E agora vamos conversar sobre um outro livro que infelizmente não tá aqui, mas ele tá aqui, que é o Empreendedorismo de Israel Kirzner, né? E eu acho que o Kirzner é um autor muito interessante. O fato que ele ainda está vivo é uma coisa incrível. E eu acho que o Kirzner, ele preenche muitos espaços, muitas lacunas na teoria austríaca. Eu queria primeiro entender o que ele motivou a estudar o Kirzner, entre todos os autores possíveis, né? Talvez o com menos biografia e menos bibliografia disponível entre as outras possibilidades, né? Hayek, Mises, até mesmo o próprio Rothbard. E ainda assim, com um tópico tão interessante, né? O empreendedorismo, um tópico tão estudado, tão apreciado pela academia. Então, quer comentar um pouco? Foram uma série de questões. Foi na época do meu doutorado. No mestrado, eu foquei mais em Bruno Leoni, que é um austríaco da área do direito, da filosofia do direito. Eu li A Liberdade e a Lei. Legal. Ele é muito bom também. E aí no doutorado, sendo sincero, um pouco o interesse pelo autor, pela escola austríaca, para não escolher em primeiro lugar, um autor já muito batido. O que eu teria a adicionar, ainda mais na época, com 20 e poucos anos, em Hayek, em Rothbard, todo mundo já escreveu e falou coisas mais inteligentes que as minhas. E também fazendo um pouco um compromisso com a universidade onde eu fiz doutorado, com os professores de lá, com a banca, que não foi algo tão fácil, vamos falar assim. Entendo. Era um autor mais negociável. Exato. O mundo acadêmico não é fácil e a escola austríaca não é muito bem aceita, para usar um eufemismo. Mas ainda assim você começa o seu livro falando da relevância do Kirzner, né? E a gente sabe que a relevância do Kirzner, ele chegou a estar perto de ser premiado recentemente, né? Sua teoria do empreendedorismo e a possibilidade, inclusive o mundo austríaco estava doido com isso, com a possibilidade de uma premiação para o Kirzner, né? Você vai comentar um pouco sobre isso? Por que o Kirzner é o mais aceito dos austríacos hoje, talvez? Talvez só um pouquinho atrás do Hayek. Sim. E este também foi um dos motivos que me levou a estudá-lo também, para tentar negociar um pouco com a banca, etc. Ele é mais próximo, entre aspas, muitas aspas, dos neoclássicos, da public choice, etc. Pelo menos é mais conhecido, e um pouco mais citado, etc. Ele é um autor peculiar, um autor que dedicou a vida toda a praticamente só esse assunto. Que eu, inclusive, acho algo louvável, mas eu também muito chato. Né? Gosto de mudar de tema. Imagina a vida toda. Mas tudo bem, cada um, né? E ele contribuiu muito. Então, assim, sim, ele foi cotado... Qual o tema de Kirzner? Empreendedorismo, e ele foi cotado para ganhar o prêmio Nobel pela economia, entre aspas. Né? Mas há um debate interno, inclusive, entre os austríacos. Então, a teoria dele é mais profunda, mas simplificando, a visão dele é a seguinte. Todos nós estudamos o empreendedorismo no sentido... As pessoas pensam em empreendedorismo talvez como algo mais prático, às vezes como autoajuda. O que eu preciso ter para ser um bom empreendedor? Quais são as 7 lições de sucesso para... Então tem muitos livros deste tipo. Nada contra, tem seu papel também. Às vezes tem coisas boas, às vezes menos. Mas aqui qual é a função empreendedorial? O que o empreendedor exerce? Quais são as consequências do empreendedorismo? Né? Assim como se estuda a fase da produção,
a fase do consumo, se estuda também a fase do empreendedorismo. E para Kirchner, a ideia, basicamente, simplificando, é a seguinte: o mercado está em desequilíbrio, perenemente, eternamente em desequilíbrio, e o empreendedor é aquele agente que coordena os planos individuais, por exemplo, do produtor e do consumidor. Eu acho que aqui as pessoas vão ter muita dificuldade se a gente não definir o que é o equilíbrio. Okay. Eu achei bem interessante que no livro você fez isso. Você definiu o que é o equilíbrio e você apontou a alternativa neoclássica normal, que é o leiloeiro. Eu acho que talvez seja um caminho produtivo para muitas pessoas que vão ver, é empreendedorismo! Okay. E aí elas nunca ouviram falar sobre isso. Então, o que é o equilíbrio de mercado? Ok. Os austríacos também discordam do conceito de equilíbrio, certo? Então, ele fala mais da convergência de planos, né? Então, basicamente, há um tendencial equilíbrio, uma convergência de plano, quando a demanda e a oferta tendem à convergência. Então, quem quer produzir, ofertar, obviamente, para ganhar dinheiro, para ganhar renda, para cada um para suas finalidades, consegue produzir e ofertar bens que encontrem uma demanda, que gerem uma satisfação em alguns clientes. E, por outro lado, eles, encontrando estes produtos, comprarão porque lhe traz uma satisfação, os ajuda a fazer alguma coisa concreta, e aí são dispostos a pagar. Então, por um lado, você abre mão do dinheiro e adquire o bem, o serviço. Do outro lado, o contrário. Isso gera um efeito positivo, win-win para os dois, é uma convergência, né? Então, a ideia é que o mercado, por tentativas e erros, e gradualmente, em média, etc. e tal, no longo prazo, gere uma maior convergência, né? Os neoclássicos falam de equilíbrio, os austríacos acham que o equilíbrio é um conceito um pouco inapropriado, artificial, impreciso, diria, né? Mas é isso. Então eles defendem que há um desequilíbrio. Exatamente. E esse desequilíbrio, ele é de alguma forma tratado pelo empreendedor, é isso? Tratado, gerar, assim, e aí existe o desequilíbrio natural na economia, e aí o empreendedor, basicamente comprando e revendendo, né, do produtor e revendendo para o consumidor final, gera essa convergência. O que o produtor quer? O produtor quer vender. Então ele compra, estou super simplificando, compra no atacado, vende no varejo, tem a parte logística, distribuição, obviamente toda a parte, as fases produtivas pode ser subdivididas em mini partes, né, até chegar no consumidor final. Então, gerando tudo isso, né, consegue contentar o produtor lá no começo e o consumidor no final. Por isso, gera essa convergência. Afinal, você vai no supermercado e encontra quase tudo que você está procurando. Por quê? Porque teve alguns empreendedores no meio do caminho que fizeram isso. Se preocuparam em comprar as coisas que alguém produz, levar, estabelecer contratos, logística, distribuição, etc., marketing e tudo, até você, consumidor. Isso gera essa convergência. Uma coisa que eu acho muito importante para um leigo estar ciente é que na escola austríaca o custo de uma nova fase produtiva é zero. E isso é uma coisa que as pessoas, de fato, têm muita dificuldade de entender, né? Porque eles, não, mas a mercadoria, o preço da mercadoria é definido pelo seu custo anterior, né? Cada fase produtiva teve o seu custo, então, portanto, esse custo será anexado ao valor final. Se você quiser explicar pra gente por que o custo de cada fase produtiva é zero e o efeito que isso tem na ação do empreendedor, ou seja, que forma o empreendedor, ele, nesse sentido, ele deve se atentar a realidade de uma fixação nova de preço toda vez que ele atua, né? Ou seja, cada pequeno fornecedor da cadeia não pegou emprestada a cadeia anterior, né? Quiser comentar um pouco? Desde Karl Menger, 1871, os princípios da economia, para os austríacos, a questão é inversa. O custo deriva do preço final, na verdade. Então, Menger fala, na teoria dos bens dele, Menger fala que, na verdade, o custo de produção, então todos os custos de cada fase produtiva, não é dado, mas o custo de produção deriva do valor final. Ou seja, vou dar um exemplo banal. O pão. O pão tem um certo custo de produção. Aí tem lá o forno, os ingredientes, o grão, a farinha, o custo de produção a mão de obra dos trabalhadores,
etc, etc. Até o trator, fertilizante e tudo, né? Segmentando aí. Mas, na verdade, estes custos derivam do preço final do pão ao consumidor final. Então, vamos supor, se amanhã, por qualquer motivo, tiver uma redução, os clientes querem menos pão, né? Porque, não sei, engorda ou porque, não sei. Né? E aí tiver uma queda de demanda do pão, concretamente o que vai acontecer? Tendo uma queda de demanda do pão, então a cascata, todas as padarias vão se adaptar, etc., até ter um impacto nos custos, e nos vários custos. E vice-versa. Se ao contrário, tivesse um aumento do consumo de pão, então o que aconteceria? Inicialmente as padarias aumentariam o preço final do pão, gradualmente outros empreendedores notariam isso, entrariam no mercado, vendendo mais pão, produzindo mais pão, etc. E isso afetaria toda a cadeia de produção. Sim. Então os custos, na visão austríaca, não são dados. Então você está me dizendo que não é um empreendedor, não é um fornecedor que decide o preço. Exatamente. É claro, né? Quem decide o preço é o consumidor. Até porque eu sempre brinco e falo, cara, se o produtor decidisse o preço, o pão custaria 1 milhão. Sim. Né? Exato. E eu acho que isso é muito importante do ponto de vista da teoria do Kirchner, porque nos entrega, primeiro, que essa função não é, embora ela tenha um aspecto objetivo acerca de uma realidade objetiva que ele está percebendo, ele precisa de um certo aspecto subjetivo, que é você perceber uma discrepância. Pode ser, aí tem várias formas de tratar isso do ponto de vista da teoria do empreendedorismo. Ou informacional, logística, ou puramente financeira. Entre a demanda e a oferta. Sim. De uma determinada realidade. Então, se você quiser comentar com a gente o que é o processo de descoberta que o empreendedor faz e como que ele serve à sociedade. Legal. Essas são questões muito sutis, muito técnicas dentro do nicho da escola austríaca, dentro do nicho do empreendedorismo. Então, olha lá. Para que Kirchner define o empreendedorismo como exatamente este ato de estar alerta e descobrir oportunidades de lucro ainda não descobertas. Isso é literalmente. Ele repete essa fórmula várias vezes. E aí, esse descobrir e estar alerta, para ele é uma atividade sem custo, ele fala explicitamente, não é algo intencional, não é algo que você aperta o botão e ativa, mas nós estamos alerta naturalmente, né? E notamos as oportunidades de lucro ainda não descobertas. E aí há um debate interno e a descoberta é sem custo. Ou seja, não preciso me ativar, não preciso investir capital monetário, não preciso usar nem capital, esforço, energia mental, capital social, etc., nenhum tipo de capital. E aí há um debate interno dentro da escola austríaca entre os kirchnerianos e, neste caso, chamam de anti-kirchnerianos, né? Então, por um lado, você tem Horvitz, etc., os mais hayekianos da George Mason University, para nós entender, e, do outro lado, os mais rothbardianos. Então, Hülsmann, Salerno, etc. e tal. E estes rothbardianos, anti-kirchnerianos, eles alegam o seguinte, que, na verdade, essa descoberta é descoberta no mundo subjetivo, que é inevitavelmente subjetiva, que inevitavelmente é uma especulação do empreendedor do que pode acontecer no futuro, no imediato futuro. Então, não é uma descoberta objetiva no tempo atual, T0, entre aspas, mas é inevitavelmente no futuro, porque enquanto estamos falando, o tempo corre. Então, estamos sempre... assim, o presente se torna passado rapidamente, né? Então, é sempre sobre o futuro. Aí você projeta, é uma especulação. Então, é este debate. Se é uma descoberta, ou se é um investimento, se é sem custo ou com custo, e se é objetiva ou subjetiva. Neste sentido, Kirchner reforça que para ele é sem custo, é uma descoberta e é objetiva. Ao ponto que ele fala, por exemplo, até da serendipity, ou da serendipidade, né? Que seria uma descoberta sem querer. Que você descobre uma coisa, que até ficou uma palavra... O elemento passivo. Exato. Ficou uma palavra, porque teve um filme que popularizou a coisa, aí ficou uma palavra meio fútil, né, parece, bobinha.
Mas é isso, é você descobrir alguma coisa sem quiser. Você está procurando X e descobre Y, né? É o elemento passivo que Kirchner fala. Então, essa descoberta é passiva. O cara não coloca nenhuma intencionalidade, nenhum esforço nisso. E é um debate infinito aí. Sim. E eu acho que talvez a coisa mais importante desse debate, para quem não conhece essas teorias, é a questão do capitalismo. Porque quando a gente estuda o Mess, que é o livro principal do Hofbauer, que ele trata a questão do empreendedor, ele sempre fala muito das 3 atividades fundamentais do capitalismo, que é a noção do investir, gastar e poupar. Ou seja, ou você está consumindo por curto prazo, ou você está fazendo um investimento, algo que você está gastando para o longo prazo, comprando um bem de produção, ou você está comprando um bem de consumo, ou você está poupando. E eu vejo nesse sentido que a noção do Kirchner é muito na oposição a essas operações do capital. Ele está muito mais preocupado com o empreendedor na medida em que ele reconhece no empreendedor uma posição. Inclusive, várias e várias vezes ao longo do livro você menciona a questão de que você não precisa ter o capital, principalmente no mundo moderno, contemporâneo, ter o capital adiantado para fazê-lo. E aí, eu quero entender aqui, nesse sentido, qual que é a convergência metodológica entre essas duas coisas. Porque, simultaneamente, o Kirchner reconhece a ideia das operações de capital. Ele reconhece, nesse sentido, a ideia de que você não só tem que fazer, mas tem que fazer como, em que medida. Inclusive, no livro que ele fala sobre o Mises, ele troca muito na questão da coordenação intencional voltada, de uma forma ou de outra, a satisfazer certas necessidades. Ou seja, ela é, nesse sentido, a economia de alguma parte dos fatores produtivos que vai ser juntada, unida ao procedimento intuitivo e vai formular isso. Então, como que essas coisas convivem? Ou seja, como que é o processo, talvez, do ponto de vista físico, ou como é o processo do ponto de vista metodológico, para que se separem essas duas coisas, entende? Uhum. Então, ao mesmo tempo, ele conhece também essas coisas, ao mesmo tempo, ele afasta isso. Como que é isso? Uhum. Esse aqui é, de novo, o debate entre os kirchnerianos e anti-kirchnerianos, entre aspas, rothbardianos. Eu diria que é o seguinte: Kirchner realmente fala várias vezes que o empreendedor não precisa investir nenhum capital. E, concretamente, ele repete muitas vezes o exemplo do empreendedor puro, ele fala, que seria o cara que faz arbitragem. Então, banalmente, você compra maçãs aqui em São Paulo, você compra maçãs em BH por R$4 e revende em São Paulo por R$6. Na teoria da arbitragem, isso acontece ao mesmo tempo. Compra e revende ao mesmo tempo. Então, nessa margem, você tem a margem de lucro. E você não está investindo nada e arriscando nada. E é isso que Kirchner fala abertamente. Aí os rothbardianos criticam, falando, não, mas isso não acontece. Porque, ao mesmo tempo não existe. É sempre um segundo depois. Você está investindo em alguma coisa, mesmo se você não está colocando capital. São duas operações de capital diversas. Exatamente, compra e venda. Mesmo se você não está colocando capital monetário, você está colocando, no mínimo, seu tempo, que é um tipo de capital. Você está colocando um esforço físico, mental, o que for. Então, você está investindo alguma coisa. Então, assim, não é nem... obviamente, nada a ver com isso. Eu, inclusive, não concordo nem com Kirchner. Eu concordo com os outros. Interessante isso. Estudando, lendo, acabei concordando com os críticos de Kirchner, né? Estudei Kirchner e acabei concordando com os críticos dele. Que assim, parênteses, agora deixa eu abrir uma parênteses, eu me lembro do meu grande professor no mestrado que me falou, nunca se apaixone pelo autor. Tem que ter o espírito crítico de poder criticar o autor, né? Porque enche risco de se apaixonar pelo autor. Mas assim, então assim, os críticos falam, na verdade, você está investindo alguma forma de capital. E é isso. E a segunda parte da pergunta... Agora segunda parte da pergunta era como que essas coisas, nesse sentido, ou seja, como que ele reconhece tanto isso nesses processos produtivos complexos, inclusive com a ideia de múltiplos tempos, ele reconhece tanto isso e ao mesmo tempo ele faz essa subdivisão. Porque para ele, quando ele contrarresponde, né, aos críticos dele,
ele fala o seguinte, eu reconheço que no mundo real a função empreendedora é sempre misturada com alguma outra coisa. O empreendedor puro não existe no mundo real, porque todos nós somos ao mesmo tempo empreendedores, produtores, consumidores. Então essa figura, na verdade, nós somos uma figura integral, que é produzimos, consumimos, empreendemos ao mesmo tempo constantemente. E não há como separar essas coisas do mundo real. Ele fala, mas é um estratagema, entre aspas, analítico. Ele fala abertamente, me lembro as palavras, né? Demorei 2 anos para... É um estratagema analítico para explicar, para separar qual é a função empreendedora. Eu diria, isso é o que eu digo, que é mais ou menos tipo os tipos ideais de Weber, né? Então Weber reconhece que no mundo real as coisas, tudo é misturado o tempo inteiro, tudo é dinâmico. Mas para fins explicativos didáticos... O soldado, exato, do ponto de vista. Você precisa criar algumas categorias, classificações, para entender. Olha, é a tipologia X, Y, K, Z. Entendeu? Entendi. Ok. Agora se lembre que no mundo real é tudo misturado. É isso que ele faz. Uma coisa que eu achei muito interessante, e eu vou evitar tocar nas questões sobre incerteza, tempo, porque são questões muito complexas. Ao invés disso, eu vou tocar na questão das falácias quanto ao lucro. Uhum. Porque a função do empreendedor está fortemente relacionada ao lucro, à busca do lucro. E é, nesse sentido, uma função praxeológica. Você podia fazer uma pequena palhinha do que é a praxeologia e explicar o papel da questão do lucro, e aí a gente toca nas falácias, né? Eu vou mencionando aqui e a gente vai chegando nelas. A praxeologia, acho que o público aqui sabe, é o estudo da ação humana, né? Segundo Mises. Então, é isso, né? Por ação humana se entende tudo. Empreendedorismo, produção, consumo, e não só aquelas funções mais estritamente econômicas, entre aspas, mas as mais sociais, as mais naturais, humanas, etc. Até porque para os austríacos não existe essa divisão entre economia, sociologia e outras ciências. É a ação humana toda, de forma geral. E nesse sentido, obviamente, a ação humana visa e gera o lucro. Na verdade, os austríacos falam, Mises fala, melhorar a própria situação futura em relação à situação precedente. Nós estamos acostumados a pensar o lucro em termos monetários, mas o lucro é a felicidade, a satisfação de estar aqui conversando, de estar com a namorada, um amigo, ir para um show, etc. Né? Ficar feliz, afinal. Né? Melhorar a situação futura em relação à precedente. E sobre a questão do lucro, do empreendedorismo de Kirchner e as falácias... Antes disso, talvez quiser mencionar a questão da racionalidade dos meios. Ok. Isso é relevante. Bom, eu diria assim, existem N teorias sobre racionalidade. Talvez as 3 principais são, primeiro, quem é economista sabe, quem estudou economia sabe, os indivíduos, a racionalidade perfeita, a irracionalidade e a racionalidade do meio. Né? A racionalidade perfeita, ou também a teoria da rational choice, alega o seguinte, que os indivíduos seriam, por exemplo, aquela da public choice e também dos neoclássicos, né? Que os indivíduos são racionais e, portanto, maximizam sua utilidade. Por outro lado, nós temos os irracionalistas, entre aspas, por exemplo, a Keynes, que acham que os indivíduos são irracionais. Então, over-pessimist, então, efeito manada, animal spirits, etc. Bull e Bir, touro e urso. Os 2 grandes espíritos do homem. Ora ele teme, ora ele se empolga. Exato. O medo e a esperança. E por outro lado, os austríacos falam, não, os indivíduos são racionais, mas no sentido diferente. E aí é a racionalidade imperfeita, ou racionalidade do meio. Por exemplo, segundo os austríacos, e eu concordo, os indivíduos não são racionais porque escolhem a coisa certa. Eles não fazem o acerto, eles não acertam. No sentido que se eu escolho comer junk food, ou assistir um blockbuster, ou assistir música pop de massa, etc. Não significa que aquela música, esses 3 casos que eu citei, geralmente são as coisas que a maioria das pessoas escolhe, então os filmes que vendem mais, as músicas que são mais escutadas, etc. Mas isso não significa que são os melhores filmes, as melhores músicas. Nós não estamos fazendo um juízo crítico como especialistas lá naquele momento. Eu estou escolhendo só um filme para passar 2 horas com os amigos, para descontrair, etc. Então,
as pessoas não fazem a melhor escolha. Os fins são subjetivos. É a heterogênese dos fins, dos austríacos. O que é racional é o meio. Os meios, ou seja, cada um tem seus fins. Sobre os fins, nós não podemos afirmar nem que são racionais e irracionais, melhores ou piores. Quem gosta de loiras, de morenas, de chocolate branco, amargo, ou leite, etc. Não tem como afirmar cientificamente que um é melhor que o outro, é mais racional que o outro. Você tem um juízo pessoal, enquanto Adriano, mas não enquanto cientista. Agora, o que é racional é o meio que cada um de nós escolhe para alcançar cada um seu fim. Então, se eu quero comer junk food e eu vou numa famosa cadeia de comida aí internacional, eu estou escolhendo um meio adequado, racional. Se eu vou, ao contrário, num restaurante de comida saudável, eu estou escolhendo um meio adequado. Então é isso. Inadequado. Você falou rápido. Então o que os austríacos falam é, cada um escolhe seus fins. E as pessoas escolhem o meio mais racional possível, dada a informação imperfeita que cada um tem. Sim. E nesse sentido, a função do empreendedor é encontrar os meios corretos para os fins desejados por um terceiro. Ou seja, ele precisa identificar corretamente se esses fins realmente existem e ele precisa ser capaz de empregar os meios corretos para essa atividade. Exatamente. É isso. Então, nesse sentido, por que eu mencionei isso? Porque isso vai ser usado até que bastante aqui quando a gente vai construindo. Porque tem várias falácias sobre o lucro. Total. Então você que estudou sobre o lucro, você entendeu tudo errado. Boa parte dos conceitos sobre o lucro estão errados. E a gente vai entender um pouquinho algumas frases que eu acho bem interessantes, né? Então a primeira delas é: o ganho de uma pessoa deve implicar na perda da outra. Será que é verdade? Será que quando você lucra, outra pessoa está perdendo? Será que a economia é um jogo de soma zero? Cara, isso é um mito difícil a morrer e é empiricamente, demonstradamente errado. Porque não é nem opinião aqui. Primeiro, o PIB mundial cresceu. Então, a riqueza não é finita. A torta não é finita. A riqueza não é finita. A riqueza de um não implica na pobreza do outro e vice-versa. Isso é auto-evidente, mas você pode chegar pela lógica e pelos números, né? Chegue como você quiser, mas é banal. Então, a troca, o comércio, a economia, é um jogo win-win. Até porque, senão, as pessoas não entrariam nessa relação. Não trocariam aquelas duas coisas. As pessoas entram porque acham... Mas eu acho que eles estão pressionados pela premissa marxista. Não sei se o senhor teve a oportunidade de ler o Capital, mas logo no início ele faz o processo de equivalência das mercadorias. Exatamente. E os austríacos são contra a equivalência das mercadorias. As mercadorias não se equivalem. As duas partes saíram mais satisfeitas do que antes. Essa é a velha falácia de Montaigne, né? Que Aristóteles, inclusive, já falava, né? Que as pessoas trocam um bem pelo outro quando consideram igual. Mas é uma falácia. Que ninguém troca, Rothbard fala, né? Ninguém troca R$10 por R$10. Não faz sentido. Você não está ganhando nada, você está perdendo tempo que você está usando para isso. Então, você nunca vai ver dois cachorros trocando um osso por outro osso. Sim. Não faz sentido. É porque, na verdade, quando nós trocamos... Se eu vendo este relógio para você, e você me dá, não sei, R$100, não é porque você avalia ele como R$100, é porque você avalia valendo mais. Senão você não abriria mais de R$100. Então é uma falácia. Exato. Clássico. E agora o segundo, culpar o garçom pela obesidade. Pois é. Outra clássica falácia, muito bem. Bom, além do garçom, né? Tipicamente, o que geralmente se culpa? A propaganda pela obesidade. Os videogames pela violência. Videogames violentos pela violência. Ou, não sei, o que mais? Me dê alguns exemplos aí. É muito simples. Culpa a sociedade capitalista pelo consumismo. Pelo consumismo. O bairro não conheceu pela violência. Etc. Então, não é, evidentemente. Bom, ninguém nega que haja uma influência. O garçom faz o trabalho dele e tenta vender, né, o peixe dele. Então, mas isso todo mundo faz. Agora, você também... tem uma avaliação aí, tem um filtro, você pode aceitar ou não a proposta, ao ponto que algumas pessoas aceitam, outras não. Então, não é culpa do meio, do filtro, o resultado final, porque você pode julgar e decidir comprar ou não comprar, fazer aquela ação ou não fazer. Então, afinal, há sempre uma avaliação subjetiva do indivíduo. Eu acho que aqui, inclusive, está, de novo, as pessoas não entendem porque pensam...
Ah, não, mas tem pessoas que são facilmente suscetíveis. Claro, por exemplo, crianças é óbvio que em média são mais suscetíveis que adultos. Pessoas vulneráveis, ou em um momento vulnerável de sensibilidade emotiva também. E cada um de nós é mais suscetível a Nós erramos em algumas compras. Exatamente. E cada um de nós é suscetível mais a algumas coisas e outras. Em momentos... Então, isso faz parte, é normal. Mas, inclusive, este erro é fundamental para você aprender, né? Então, afinal, a responsabilidade é individual. E eu queria te fazer uma pergunta. Tem uma contrafalácia aí, que é uma resposta quase imediata. Ah, não, mas isso acontece na lojinha da esquina. Mas quando você tem dinheiro suficiente, você tá bem consolidado o suficiente no mercado, você consolida o que você quiser. Ou seja, a ideia de que acima de determinado valor, a Nike, por exemplo, não tá submetida a essas regras de mercado, porque a Nike é muito grande, as pessoas comparam o que é a moda mediante o que a Nike é e não o contrário. Ou seja, a Nike não busca a moda, a Nike cria a moda. Ah, sim. E essa ideia acontece com muitas coisas, né? Dizendo que Hollywood cria os filmes e o que a gente consome é o subproduto que Hollywood quis que consumisse. Sim. E assim, eu entendo que as pessoas aceitam a ideia de que o Zezinho da esquina não faz, mas a empresa grande faz. Você pode responder isso pra gente? Sim, pelo que eu entendi, você discorda, também tendo a discordar. É basicamente o seguinte, de novo, ninguém nega que essas empresas, mas não só elas, todo mundo, tentem vender o peixe, influenciar e direcionar e antecipar, etc. Tal. Isso é evidente. Mas, de novo, afinal, não há só a Nike, a Adidas, a Reebok e outras várias empresas. Então, todas elas estão concorrendo entre elas. Mesmo se inevitavelmente uma é maior que a outra, mas ninguém é grande quanto. É inevitável. Todos nós somos diferentes, então não há essa igualdade que não existe, não tem como existir. Então é inevitável que algumas tenham mais poder de influência e outras menos poder de influência. O mesmo fato que a Nike, mesmo assim mesmo sendo a maior e tudo, faça propaganda, publicidade, precise fazer, demonstra que assim, se fosse tão fácil, não precisaria fazer, por exemplo. Mesmo se for... Agora continua fazendo, cara. Exato. Mas é reforço de marca, não é? Tá, mas continua fazendo, porque a qualquer momento pode perder aquela posição dominante que tem, né? Entre aspas, dominante. Eu lembro muito do que aconteceu com a Apple. A Apple sentiu muito os escândalos que aconteceram de fábricas. Tanto a Apple quanto a Nike. Sim. Eu vejo ali que elas, inclusive, aumentaram os orçamentos de trabalho escravo. Trabalho escravo. Sim. Porque elas não estão invulneráveis à opinião pública. Exatamente. Estão menos vulneráveis, mas não totalmente. Sim. E afinal, eu acho que assim, a contraprova afinal disso é o fato que, na verdade, é o contrário. Não é que a Nike é grande e, portanto, consegue fazer XY. A Nike é grande porque é escolhida pelas pessoas. Então, quem torna a Nike grande ou a Apple são os consumidores. Assim como nós tornamos grandes elas, querendo amanhã, se cessarmos de comprar, para. Então, ou essa ideia segundo a qual as majors internacionais da música ditam as regras da música internacional. Na verdade, é o contrário. As empresas, até se fala, né? As empresas têm olheiros, não só no esporte, para descobrir talentos, mas na moda também. Os olheiros que fazem? Vão na rua e olham as tendências. E, na verdade, quem faz a moda é muito mais de baixo para cima do que de cima para baixo. Agora, é uma dinâmica entre as duas coisas. Não é negar que haja uma tendência de cima para baixo, mas é uma dinâmica. Sim. Achar que nós somos seres meramente passivos, também não, né? Concordo. E aí vem a próxima falácia, que é reclamar dos custos ou negar a escassez. Aí Walter Williams fala que a primeira regra da economia é a escassez e a primeira lei da política é negar a primeira lei da economia. Então é isso, as pessoas, né, reclamam dos custos, que as coisas são caras, que tem um custo e tal, e negam. Por quê? Porque não entendem a escassez. Então, as coisas têm um custo com base na escassez e com base na nossa necessidade, com base na nossa avaliação subjetiva. Então, uma coisa, quando é mais escassa, se for avaliada como um bem pela sociedade, pelos consumidores, se tornará mais cara. Então, não é o custo em si. Na verdade, o preço do bem reflete
a sua relação entre a escassez e o desejo humano. Então, aquilo é só um sintoma, né? Até porque eu gosto sempre de fazer, né? Como sou professor, então preciso recorrer a alguns estratagemas didáticos, né? Vamos fazer a contraprova, de novo. Qual seria a alternativa? Ok, vamos eliminar o sistema de preços. Vamos fixar os preços, então. Os preços agora não representam mais a escassez. Tá, o que vai acontecer, então? Quando uma coisa se torna mais escassa, aí nós deixamos o preço igual, não deixamos o preço aumentar, o que vai acontecer? A demanda continua igual, então as pessoas continuam consumindo da mesma forma, daqui a pouco vai acabar. Então não vai ter mais mesmo. Então, na verdade, não é o custo o problema. O problema é eventualmente a escassez. E, na verdade, o sistema de preço faz com que a escassez seja, entre aspas, equilibrada. Pegue, por exemplo, qualquer bem, mas a água, né? Quando tem um período de seca, se você deixar o preço da água tabelado, coloca um preço máximo, por exemplo, porque, não, coitados pobres, não tem dinheiro para comprar água, a água é um bem essencial, etc. Tal. O que vai acontecer? Se houver escassez e o preço continua igual, vai ter mais escassez ainda. Sim. Ao contrário, se você tiver escassez e o preço for deixado livre de subir, de oscilar, o preço aumenta, logo as pessoas vão consumir menos e logo a escassez logo volta a diminuir, aumenta a quantidade de novo. Então, o preço refletindo a escassez gera um efeito positivo. Eu vejo que isso acontece muito em situações de tragédia. As pessoas não entendem que para ele recomprar a água e para ele poder continuar fornecendo aquele produto, ele tem que subir o preço. Exatamente. Se ele não subir o preço, vai acontecer muito o que acontece com a inflação. Ele vai diminuir a cadeia produtiva e conseguir fornecer menos água no curto e médio prazo. E aí vem a próxima falácia, que é o medo da anarquia. Veja, primeiro porque há um desentendimento sobre o que é anarquia, né? As pessoas acham que anarquia é bagunça. A anarquia é a lei da selva, cada um faz o que quiser, a lei do mais forte, o leão come os outros, etc. Na verdade, a anarquia não é isso. A anarquia é a ausência de uma autoridade central coercitiva. Enquanto aquilo que as pessoas querem dizer ou temem é anomia, ou seja, a ausência de nomos, a ausência de regras, de normas, né? Nenhuma regra, que obviamente não existe e nunca existirá, mesmo em ausência de uma autoridade central, porque alguma norma social, econômica, etc., sempre existe, e que também ninguém defende, né? A bagunça total, a anomia. Então... Inclusive, eu achei legal que nesse livro aqui, você menciona algumas vezes em que o Estado ficou sem governos. Uhum. E que não houve diferenças tão significativas na condução da vida civil, justamente porque há sempre, mesmo com o governo sendo como ele há sempre uma vida privada que gera as coisas, né? Sim. Eu coloco no meio essas coisinhas no livro, né? Que é um manual acadêmico, científico, um manual de ciência política utilizado nas universidades. Porque eu tô de olho nessas coisas. Eu tô de olho nessas coisas. Cara, você decorou como eu leu perfeitamente. Eu te agradeço. Mas assim, exato. Porque, por exemplo, um capítulo no qual eu falo de questões meramente técnicas, etc., de presidencialismo, parlamentarismo, etc., eu coloco algumas pérolas aí, lembrando para as pessoas que me parece interessante, se não importante, que assim, primeiro, governo não é Estado. Sim. Segundo, Estado não é sociedade. Então assim, pode faltar o governo e mesmo assim ter Estado. São duas coisas diferentes. Pode faltar Estado e mesmo assim ter sociedade. E mesmo assim ter normas. Pode não ter lei, pode não ter legislação e mesmo assim ter lei. É bem diferente. Então, casos concretos que eu lá cito, caso, por exemplo, da Bélgica, da Espanha, que em alguns momentos na história desses países ficaram por alguns meses ou até anos sem governo mesmo. Porque, basicamente, como são sistemas parlamentaristas, os dois, às vezes tem dificuldade de formar um governo. E aí tem meses de articulação e não se cria um governo, não sai nenhum governo. Aí as pessoas tenderiam a pensar, nossa, mas então vai ser uma bagunça. Nossa, mas então é anarquia. Não, por quê? Desenhando. Primeiro, já foram aprovadas milhares de leis nas décadas antes de legislação. Então, não é que assim,
a normal administração da coisa pública continua existindo. A polícia continua existindo, os juízes, todas as coisas mais essenciais, hospitais, né? O mundo não colapsa. Os serviços que existiriam se o Estado não fosse do tamanho que é, continuam funcionando. Exatamente. O que precisa continua existindo. É só que não tem um novo executivo criando nova legislação. É isso. Então, pode ter sido um problema, mas não é tão grave quanto as pessoas pensam. E aí vem o outro medo, que é o medo das consequências do egoísmo. Você mencionar um pouco? Em que sentido você está falando? É literalmente a ideia de que o laissez-faire, as pessoas vão ser autocentradas, né? Essa é talvez a raiz, um dos motivos principais pelos quais as pessoas criticam o livre mercado, né? Porque as pessoas acham que se cada um fizer o que quiser, vai virar uma selva, blá, 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 etc. Este medo típico, clássico, etc. E, na verdade, os liberais, todos os liberais, diriam, só os austríacos, pensam profundamente o contrário. Desde Adam Smith fala o quê? É a mão invisível. Aquela famosa frase, que ele tem várias famosas frases. Não é da benevolência, do padeireiro, do açougueiro, do cervejeiro que eu derivo o meu jantar, mas do fato é que cada um deles promove esse autointeresse. E aí, por isso, então, para os liberais, é o contrário. Se quando cada um tenta alcançar seu autointeresse, essa interação entre indivíduos que fazem isso gera uma convergência de planos, como se tivesse uma mão invisível. Então, banalmente, eu trabalho e falo essas besteiras por aí, escrevo essas besteiras, e eu faço isso para meu interesse, que é comprar um Ferrari, uma mansão, etc. Tal, não sei o que. E alguém compra meu livro, agradeço, porque... E aí, por outro fim, que seja ou passar na minha disciplina, ou quem está aqui talvez entender um pouco melhor sobre o Brasil, sobre a ciência política. E ao comprar, ele está contribuindo com a minha finalidade, mesmo sem concordar, mesmo sem saber o que eu quero fazer com esse dinheiro, e eu estou contribuindo com ele, assim espero. Então, dessa forma, a sociedade cresce. Relações teleológica, exatamente. Muito bem. Então os liberais acreditam exatamente no contrário, que é exatamente cada um promovendo o seu interesse individual que se gera crescimento. E não precisamos cooperar concordando ou simpatizando um com o outro. Nós acabamos cooperando mesmo sem eu saber e nem concordar, às vezes, com sua finalidade e vice-versa. E fazendo um paralelo também com esse livro aqui, o de baixo... os países mais individualistas não estão numa situação econômica muito pior, numa situação humanitária muito pior, né? Exato. Aí porque, inclusive, as pessoas confundem, isso é um clássico, individualismo com egoísmo. E aí, porque individualismo não significa egoísmo, fazer o que você bem entender e não se importar com os outros. Assim, tô tentando pegar egoísmo como na pior das versões possíveis. Individualismo significa acreditar, de novo, no valor do indivíduo. Então, assim, até pegando uma coisa, entre aspas, considerada positiva, se você vê alguém passando fome na rua, ou você pensa que a responsabilidade é do Estado, é da sociedade, que a culpa é deles e são eles que devem fazer alguma coisa, ou você acha que a responsabilidade é sua e você precisa ajudar, ou você precisa organizar uma ONG, uma associação para ajudar eles, para ajudar a vizinhança, o bairro, etc. E a cascata ir para áreas mais amplas, né? Primeiro o meu bairro, a comunidade, a cidade, o estado, depois o país, etc. E é isso, exatamente. Não por acaso, países mais individualistas também são países que mais doam caridade, voluntariado, etc., por exemplo. E a sétima falácia, eu vou pular a sexta, que é a questão dos ciclos, porque a gente vai tocar isso quando a gente falar do Political Business Cycle. Ok. Então é absolutamente natural que a gente toque nisso. Mas a sétima falácia é o erro do Nirvana, né? Um sistema... É pedido do capitalismo que seja um sistema ideal, né? É pedido do livre mercado que seja... que provoque resultados... inclusive, eu vi que você não acredita que tenha havido livre mercado ainda. Isso é uma coisa que eu quero lhe perguntar, né? Porque os austríacos defendem que o livre mercado ocorreu em alguns momentos específicos da história, né? Isso. E eu queria lhe perguntar isso, mas a noção de você pedir do capitalismo para que seja um sistema ideal, né? Exato. Podia comentar um pouco sobre isso? Porque muitos criticam, porque o capitalismo gera isso, gera aquilo de ruim, etc e tal.
O capitalismo gera desigualdade. O capitalismo gera exploração do trabalho, trabalho infantil, poluição, destruição do meio ambiente e tal. Bom, primeiro nós temos que entender exatamente qual é a diferença entre capitalismo e liberalismo. Né? Capitalismo capitalismo e liberalismo são duas coisas diferentes. O liberalismo, o livre mercado, o capitalismo e livre mercado, desculpa. O livre mercado é um desejo, um modelo ideal dos liberais. Alguns mais, outros menos, tem 50 tons de livre mercado por aí. Talvez o livre mercado o modelo dos economistas, dos microeconomistas de concorrência perfeita. É o ideal. Livre mercado, propriamente dito, completo, pleno, total, nunca teve. Teve algumas experiências específicas, esporádicas, em alguns lugares setoriais. Muitas vezes curtas. De livre mercado, exatamente. Mas livre mercado, agora, capitalismo é o sistema econômico historicamente colocado, historicamente é o que aconteceu, o que acontece. Então, banalmente, nós passamos do Império Romano para o feudalismo, para o capitalismo, que é diferente do feudalismo. No capitalismo, o mesmo termo fala, o capital tem uma predominância, né, em relação aos outros fatores, etc. e tal. Mas não é livre mercado. O capitalismo não é o sistema ideal dos liberais. Nós somos liberais, e não capitalistas e tal, né? Capitalistas. Mas é o seguinte, o que os liberais falam? O modelo ideal defendido pelos liberais é o livre mercado. O capitalismo é um second best, que é pior que o livre mercado, mas é muito superior a todos os outros sistemas sociais e econômicos geralmente acontecidos. Por exemplo, o mercantilismo, o feudalismo, o imperialismo, etc. tal. Porque promoveu muita mais prosperidade e liberdade, inclusive. Mas está longe de ser perfeito. E aí, me conectando a essa falácia do Nirvana, as pessoas reclamam do capitalismo que tem defeitos. Mas todos os sistemas econômicos, tudo tem defeitos. Nós temos, cada um de nós tem defeitos. Não existe a perfeição. Essa noção da panaceia, né? Exato, não tem como. Você está pedindo demais, né? Nem quem defende o capitalismo fala que o capitalismo é perfeito. O que nós falamos... Nem o livre mercado será perfeito. Exato. Se nós tivermos um livre mercado, você só vai tornar a sociedade mais parecida com os interesses e necessidades das pessoas. Exatamente. Mas se as pessoas tiverem interesses e necessidades malignas, a sociedade continuará ruim. Exatamente. O capitalismo é só melhor que as suas alternativas reais. Menos pior. É só isso. Sim.